Ele está mentindo. As palavras cortaram a sala de reuniões revestida de mármore como uma lâmina. Todas as cabeças se voltaram para o canto onde Maria Santos, de 16 anos, permanecia imóvel, ainda segurando os produtos de limpeza da mãe em suas mãos trêmulas. O homem que perderia 10 bilhões de dólares por causa daquelas duas palavras era Vincent Morrison, magnata da tecnologia e autoproclamado gênio por trás do império digital Morrison. Sentado à cabeceira da mesa de vidro, seu terno impecavelmente passado e seu relógio de ouro refletiam a luz da tarde que atravessava as janelas de vidro do chão ao teto, com vista para o centro de Seattle. Maria não deveria estar ali. Ela deveria ser invisível, assim como sua mãe, Carmen, que limpava os escritórios de Morrison havia 3 anos sem que ninguém se desse ao trabalho de aprender seu nome. Mas quando os investidores japoneses chegaram para a assinatura final do que Morrison chamava de o negócio do século, Carmen foi chamada de última hora para garantir que tudo estivesse impecável. A delegação da corporação Yamamoto permanecia rígida em suas cadeiras, o tradutor congelado no meio de uma frase. O Sr. Hiroshi Yamamoto, de cabelos prateados e postura digna em seu tradicional terno escuro, estava a segundos de assinar documentos que entregariam as patentes tecnológicas centenárias de sua família ao Império de Morrison. O que você acabou de dizer? A voz de Morrison saiu mortalmente calma, seus olhos azuis fixos em Maria com a intensidade de um predador. Ao redor da mesa, sua equipe de advogados e executivos se remexeu desconfortável, os sorrisos confiantes desaparecendo. O coração de Maria martelava contra as costelas. Ela só tinha lançado um rápido olhar aos papéis enquanto esvaziava a lixeira perto da mesa de conferência. Os caracteres japoneses chamaram sua atenção, não porque tentasse lê-los, mas porque eram completamente diferentes do que o tradutor de Morrison vinha dizendo durante a última hora. Sua avó a havia ensinado japonês durante longas tardes de verão em seu pequeno apartamento, compartilhando histórias da juventude em Okinawa antes de conhecer o avô de Maria, um soldado americano. Era sua língua secreta, uma ponte entre mundos que Maria valorizava acima de tudo. Eu disse que ele está mentindo, repetiu Maria, agora com a voz mais firme apesar do tremor das mãos. A versão em japonês não diz o que ele afirma. Morrison saltou da cadeira, o rosto ficando vermelho. Segurança! Gritou em direção à porta. Tirem essa garota daqui imediatamente. Ela está obviamente perturbada. Mas o Sr. Yamamoto ergueu calmamente a mão, seus olhos escuros observando Maria com um interesse súbito e penetrante. Falou diretamente com ela em japonês rápido, num tom respeitoso mas urgente. A sala mergulhou em silêncio enquanto Maria respondia no mesmo idioma, sua pronúncia cuidadosa e precisa. A troca durou menos de 30 segundos, mas ao final, o rosto de Yamamoto estava completamente pálido. O tradutor de Morrison, um homem nervoso chamado Bradley Shen, suava visivelmente. Suas mãos tremiam ao alcançar a pasta, entendendo perfeitamente cada palavra daquela conversa que não lhe pediam traduzir. O que eles estão dizendo? Exigiu Morrison, a voz subindo até quase um grito. Bradley, que diabos ela está contando a ele? Antes que Shen pudesse responder, o Sr. Yamamoto se levantou lentamente, seus movimentos deliberados e controlados. Quando falou, foi em inglês perfeito, suas palavras medidas e frias. Sr. Morrison, parece que precisamos discutir as diferenças significativas entre o que o senhor me disse e o que está realmente escrito nestes documentos. Maria viu o rosto da mãe empalidecer ao perceber o que estava acontecendo. Não era mais apenas um negócio. Era sobre verdade, mentira e uma justiça capaz de destruir impérios. A mentira de 10 bilhões de dólares estava prestes a se desfazer, e tudo havia começado com a filha de uma empregada filipina que falava japonês perfeitamente. Se essa história de coragem e verdade escondida ressoar em você, continue acompanhando, veremos como um instante de bravura pode mudar tudo. O silêncio na sala de reuniões se esticou como um fio prestes a arrebentar antes de Morrison explodir em ação. Isso é ridículo, rosnou, sua fachada perfeitamente polida se quebrando para revelar algo feio por baixo. Vocês vão deixar a filha de uma simples faxineira sabotar o maior negócio da história da tecnologia? Vincent Morrison não havia construído seu império com bondade.
Aos 42 anos, era conhecido em todo o Vale do Silício como o homem que esmagava concorrentes como insetos, que comprava empresas em dificuldades por centavos e as deixava em ruínas. Sua sede em Seattle estava cheia dos cadáveres de startups que ele devorara, seus fundadores agora em empregos de salário mínimo enquanto o patrimônio líquido de Morrison ultrapassava 8 bilhões. A corporação Yamamoto deveria ser sua obra-prima, uma empresa japonesa centenária com patentes que o tornariam o rei incontestável da computação quântica. Tudo o que precisava era da confiança deles, e Morrison passará 2 anos construindo-a com meias-verdades e encenações culturais. Sr. Yamamoto, disse Morrison, a voz pingando condescendência enquanto apontava com desprezo para Maria, certamente não vai deixar uma adolescente delirante destruir meses de negociações cuidadosas. Olhe para ela. Provavelmente nunca viu um documento legal na vida. O rosto de Maria queimou de vergonha e raiva. Sua mãe, Carmen, estava paralisada perto da porta, agarrada ao carrinho de limpeza como a uma tábua de salvação. Maria podia ver o medo em seus olhos, medo de perder o emprego que as mantinha com casa e comida, medo do homem poderoso cujo escritório ela limpava todas as semanas. Os olhos de Morrison brilhavam de satisfação maliciosa enquanto observava o desconforto delas. Era assim que ele operava, identificar a fraqueza e pressionar até quebrar. Carmen, não é? Disse, sua voz seda sobre aço. Acredito que esta seja sua filha. Talvez devesse ensiná-la a respeitar seus superiores. A crueldade daquelas palavras atingiu Maria como um golpe físico. Ela viu os ombros da mãe caírem, viu suas mãos tremerem ao começar a se desculpar. Durante 3 anos, Carmen havia suportado o desprezo casual de Morrison, sua deliberada má pronúncia do nome dela, seu hábito de deixar desastres impossíveis só para vê-la lutar. Mas Maria também viu outra coisa. A mandíbula do Sr. Yamamoto se contrair com as palavras de Morrison, e os olhares trocados entre os empresários japoneses que refletiam uma profunda ofensa. Eles entendiam respeito, honra, dignidade. Morrison só entendia poder. Minhas desculpas, Sr. Morrison, sussurrou Carmen, seu sotaque mais carregado de nervosismo. Maria, venha. Vamos embora agora. Não. A palavra escapou dos lábios de Maria antes que pudesse se conter. Ela endireitou a coluna, lembrando-se das histórias de sua avó sobre sobreviver à guerra, sobre dignidade diante da crueldade. Não vou me desculpar por dizer a verdade. O rosto de Morrison escureceu. Sua pirralha. Sr. Morrison. A voz do Sr. Yamamoto cortou a sala como uma lâmina. Talvez devêssemos examinar exatamente o que seu tradutor lhe disse que a versão japonesa contém. Bradley Shen parecia prestes a desmaiar. O suor escorria por seu rosto enquanto o olhar frio de Morrison se fixava nele. Bradley, disse Morrison suavemente, você me garantiu que a tradução era perfeita. Não foi? A pergunta pairou no ar como uma ameaça. Maria percebeu que estava presenciando algo muito mais perigoso que uma simples discordância comercial. O império de Morrison fora construído sobre mentiras, e Shen não passava de mais uma ferramenta em sua manipulação. Quantos outros acordos haviam sido fechados com traduções falsas? Quantas empresas assinaram sua própria ruína sem entender o que estavam aceitando? A linguagem técnica é complexa, gaguejou Shen. Às vezes o contexto cultural exige adaptação. Contexto cultural? A voz do Sr. Yamamoto era puro gelo. Não existe contexto cultural que justifique me dizer que este contrato concede a Morrison uma licença temporária quando o texto japonês declara claramente a transferência permanente e irrevogável de toda a propriedade intelectual. A sala entrou em erupção. A equipe jurídica de Morrison começou a cochichar freneticamente enquanto seus executivos olhavam para os telefones, provavelmente calculando quão rápido poderiam se afastar do desastre iminente. Mas Morrison permanecia imóvel, seus olhos pálidos fixos em Maria com a intensidade de um predador escolhendo a presa. Ela o havia humilhado diante dos clientes mais importantes de sua carreira. Ela lhe custará 10 bilhões de dólares e o desmascarara como uma fraude. Homens como Vincent Morrison não perdoavam ofensas como essa. Você não tem ideia do que acabou de fazer, disse a Maria,
sua voz mal passando de um sussurro. Nenhuma ideia. A ameaça era inconfundível, e Maria sentiu gelo formar-se em seu estômago. Mas também sentiu outra coisa, uma estranha calma que lhe lembrou a voz de sua avó contando histórias de coragem em tempos sombrios. 3 dias após o confronto na sala de reuniões, Carmen Santos perdeu o emprego. Não apenas na Morrison Digital, em todos os lugares. O alcance de Morrison ia muito além de sua torre de vidro, e Maria assistiu, com horror crescente, a mãe ser sistematicamente colocada na lista negra de todas as empresas de limpeza de Seattle. Sinto muito, Carmen, lamentou a Sra. Patterson, da Elite Office Services, com a voz carregada de arrependimento ao telefone. Adoraríamos mantê-la, mas a Morrison Digital é um dos nossos maiores contratos. Eles deixaram muito claro que qualquer um que a empregue perderá o negócio. Maria sentou-se ao lado da mãe no sofá puído, observando as mãos de Carmen tremerem ao encerrar mais uma ligação de recusa. O pequeno apartamento no International District de repente pareceu menor, as paredes se fechando sob o peso das contas atrasadas e das economias em queda. Mas a crueldade de Morrison ia mais fundo do que simples guerra econômica. Em menos de 48 horas, agentes de imigração apareceram à porta com perguntas sobre a documentação de Carmen. Papéis que haviam sido perfeitamente legais por 15 anos e que, de repente, exigiam revisão adicional. O senhorio recebeu uma denúncia anônima sobre atividade suspeita, provocando uma inspeção completa do apartamento. A orientadora escolar de Maria foi contatada por supostas questões comportamentais e instabilidade familiar. Vincent Morrison desmontava suas vidas metódica e friamente, com a precisão de quem aperfeiçoou a arte da destruição legal. Ele quer que a gente desapareça, disse Maria baixinho, vendo a mãe encarar mais um e-mail de recusa. Acha que, se nos desesperar o suficiente, nós simplesmente iremos embora. Carmen ergueu o olhar, os olhos vermelhos, porém firmes. Nós não desaparecemos, mija. Somos mulheres santos. Nós sobrevivemos. Foi então que a salvação chegou da forma mais inesperada, uma batida suave na porta e uma voz falando um japonês cuidadoso e respeitoso. O Sr. Yamamoto estava no corredor estreito, completamente deslocado em seu terno caro, entre a tinta descascada e as luzes fluorescentes trêmulas. Atrás dele, uma mulher que Maria não conhecia, por volta dos 40 e tantos, olhar afiado, a postura confiante de quem está acostumada a vencer batalhas. Senhorita Santos, disse o Sr. Yamamoto, inclinando-se levemente. Meu nome é Hiroshi Yamamoto. Creio que nos conhecemos em circunstâncias difíceis. Posso entrar? O que Maria soube na hora seguinte mudou tudo. A mulher era Sarah Shen, sem relação com o tradutor comprometido de Morrison, promotora federal especializada em fraude corporativa. Ela investigava a Morrison Digital havia 18 meses, construindo um caso que poderia mandar Morrison para a prisão por décadas. A coragem de sua mãe naquela sala nos deu a peça final de que precisávamos, explicou Sarah, com admiração na voz. Mas, mais do que isso, revelou o padrão de comportamento de Morrison. Ele vem usando traduções fraudulentas para roubar propriedade intelectual de empresas estrangeiras há anos. O Sr. Yamamoto assentiu gravemente. Minha corporação não é a primeira vítima. Identificamos pelo menos outras 12 empresas, coreanas, chinesas, alemãs, todas enganadas com táticas semelhantes. Mas, até agora, nunca conseguimos provar a fraude deliberada. O coração de Maria acelerou. O que isso significa? Significa, disse Sarah com um sorriso de dentes à mostra, que Vincent Morrison não faz ideia de que está prestes a enfrentar uma investigação internacional coordenada. Ele acha que está lidando com um empresário japonês irritado e uma faxineira sem poder. Não tem noção do que realmente está por vir. Mas as palavras seguintes de Sarah gelaram Maria. Contudo, construir esse caso levará meses, talvez anos. Morrison continuará com suas retaliações contra sua família, e não podemos detê-lo legalmente até termos provas suficientes para prendê-lo. A menos, disse baixinho o Sr. Yamamoto, que lhe demos um motivo para revelar sua verdadeira natureza em público.
Às vezes, os predadores mais perigosos podem ser atraídos até a autoconfiança cega. Maria entendeu na hora. Morrison pensava estar caçando uma presa, mas e se a presa fosse, na verdade, a caçadora? E se a arrogância dele, a certeza absoluta de que uma adolescente filipina jamais ameaçaria seu império, se tornasse a arma destinada a destruí-lo? Naquela noite, Maria sentou-se à pequena mesa da cozinha com os livros de japonês da avó abertos à sua frente. Ela já não revisava vocabulário. Planejava algo que exigiria cada lição que a avó lhe ensinara sobre honra, estratégia e a paciente arte da justiça. Morrison cometera um erro crítico. Supus que, destruindo o sustento delas, as quebraria. Em vez disso, libertou-as de qualquer coisa que ainda pudessem perder. Vincent Morrison estava em seu escritório de canto, no 42º andar, observando o horizonte de Seattle brilhar abaixo dele como território conquistado. 3 semanas haviam se passado desde que destruíra a família Santos, e a satisfação ainda o aquecia. A faxineira havia sumido, sua filha silenciada, e o acordo com Yamamoto estava de volta ao rumo, agora com um tradutor que sabia melhor do que fazer perguntas. Ele revisava os contratos atualizados quando a voz de sua assistente chiou pelo interfone. Sr. Morrison, há agentes federais aqui para vê-lo. O sangue de Morrison gelou, mas sua voz permaneceu firme. Mande-os entrar. Sarah Shen entrou primeiro, sua credencial brilhando enquanto a exibia com autoridade. Atrás dela veio o agente Rodrigues, da Divisão de Crimes Financeiros do FBI, e então a confiança no sorriso de Morrison desapareceu completamente e o próprio Sr. Yamamoto, seguido de Maria Santos. Vincent Morrison anunciou Sarah, sua voz cortando o silêncio caro do escritório. O senhor está preso por fraude eletrônica internacional, conspiração para roubo de propriedade intelectual e violação da lei de práticas de corrupção no exterior. Mas Morrison fitava Maria, sua mente tentando compreender como uma adolescente sem poder estava de pé ao lado de agentes federais. O que é isso? Exigiu, sua compostura habitual se partindo. Que tipo de piada? Nenhuma piada, disse Maria em voz baixa, avançando com uma confiança que fez a pele de Morrison arrepiar. 3 semanas atrás, você cometeu um erro. Assumiu que eu era apenas a filha de uma faxineira sortuda. Nunca se deu ao trabalho de saber quem eu realmente sou. Sarah Shen sorriu ao abrir uma pasta grossa. Maria Santos, 16 anos. Filha de Carmen Santos e do falecido Sargento Miguel Santos, inteligência do Exército dos Estados Unidos. Neta de Yuki Tanaka Santos, que trabalhou como tradutora no Tribunal de Crimes de Guerra após a Segunda Guerra Mundial. O mundo de Morrison virou de cabeça para baixo. O nome Tanaka o atingiu como um soco, e ele viu o Sr. Yamamoto assentir com serena satisfação. Minha avó não me ensinou japonês por diversão, continuou Maria, com a voz cada vez mais firme. Ela me ensinou porque era tia de Hiroshi Yamamoto. Casou-se com meu avô após a guerra e mudou-se para a América, mas nunca esqueceu sua família, nem seus negócios. A revelação destruiu toda a compreensão que Morrison tinha da situação. Não tinha sido um encontro casual numa sala de reuniões. Tinha sido uma armadilha, preparada por uma família cujas conexões atravessavam continentes e cuja paciência se media em décadas. Impossível, sussurrou Morrison, mas mesmo ao dizer, sabia que era verdade. O japonês perfeito da garota, sua calma sob pressão, a confiança imediata de Yamamoto, tudo fazia sentido. O agente Rodrigues avançou com as algemas. Sr. Morrison, a corporação Yamamoto vem trabalhando com autoridades internacionais há 2 anos para montar este caso. Seus contratos fraudulentos com 12 empresas em 6 países constituem o maior esquema de fraude corporativa da história da tecnologia. Mas isso é... A voz de Morrison se quebrou quando as algemas se fecharam em seus pulsos. Isso é uma armadilha. Ela trabalhou com vocês o tempo todo. Na verdade, disse Sarah, consultando o relógio, Maria não tinha ideia da nossa investigação até depois do início da sua campanha de retaliação. A coragem dela ao expor sua fraude foi totalmente genuína. Todo o resto, suas ameaças, a destruição sistemática da vida dela e de sua mãe, sua arrogância em acreditar que podia esmagar qualquer um, isso foi você.
Como se invocado pelas palavras dela, o tradutor de Morrison, Bradley Shen, apareceu na porta, escoltado por 2 agentes. Seu rosto estava pálido, mas determinado, enquanto olhava diretamente para o antigo chefe. Bradley tem cooperado muito, continuou Sarah em tom quase casual. 18 meses de conversas gravadas, arquivos copiados, registros financeiros mostrando exatamente como você o pagava para criar traduções fraudulentas. Ele terá imunidade em troca de seu testemunho, mas você? Ela deu de ombros 25 anos à prisão perpétua federal. Morrison sentiu as pernas cederem ao perceber a dimensão da sua ruína. Seu império não apenas havia desmoronado, fora desmantelado sistematicamente pelas mesmas pessoas que ele julgara impotentes. A filha da faxineira que falava japonês perfeito não era um acaso. Ela era a sobrinha-neta de Yamamoto, criada por uma mulher que passou décadas traduzindo testemunhos de criminosos de guerra, ensinada desde a infância de que a verdade e a justiça valiam qualquer sacrifício. Enquanto os agentes o levavam diante de sua parede de prêmios e fotos com políticos e celebridades, Morrison viu seu reflexo nas janelas escuras. Pela primeira vez na vida, Vincent Morrison se viu exatamente como era, um homem pequeno e patético que confundiu crueldade com força, e que descobriu tarde demais que algumas pessoas são mais fortes que qualquer império erguido sobre mentiras. As portas do elevador se fecharam com Morrison dentro, mas Maria permaneceu em seu escritório, olhando para a cidade que se estendia abaixo. Ela não comemorava. Pensava na voz da avó, ensinando-lhe que justiça não era vingança, mas garantir que a verdade nunca pudesse ser enterrada novamente. 24 horas depois, as ações da Morrison Digital haviam caído a zero, mas o verdadeiro acerto de contas estava apenas começando, quando vítimas de todo o mundo vieram contar suas histórias. 2 anos depois, Maria Santos discursou diante do Conselho Econômico das Nações Unidas em Nova York, com a voz clara e firme, dirigindo-se a delegados de 43 nações. Justiça econômica, disse ela, olhando a Assembleia, não é apenas punir criminosos. É garantir que as vítimas tenham voz e que suas histórias se tornem a base da mudança. Na plateia, sua mãe, Carmen, sorria com lágrimas nos olhos. Os uniformes de faxina e as mãos calejadas tinham ficado para trás. Carmen usava agora um tailleur, como diretora do Fundo de Compensação às Vítimas de Morrison, cargo que aceitou após concluir a faculdade de Direito com uma bolsa discretamente oferecida pelo Sr. Yamamoto. A transformação da família Santos era notável, mas não se resumia a sucesso pessoal. Maria se tornará a mais jovem defensora nomeada para a Força-Tarefa Internacional de Fraude Corporativa, usando sua experiência singular para ajudar outras famílias esmagadas por corporações poderosas. Já Vincent Morrison não teve a mesma sorte. O homem que comandou um império de 10 bilhões de dólares passava os dias em um presídio federal, cumprindo pena de 30 anos. Seus advogados tentaram de tudo, alegar armadilha, exigir recursos, até sustentar que ele fora vítima de uma conspiração internacional. Nada funcionou. As provas eram esmagadoras, e as ameaças gravadas pelo próprio Morrison contra a família Santos selaram seu destino. Mas o golpe mais devastador ao seu legado veio de uma fonte inesperada, seu próprio filho. David Morrison, que passará a vida tentando conquistar a aprovação do pai, depois contra ele em juízo. Ele me ensinou que poder significava nunca precisar pedir desculpas, disse David em sua declaração. Vi meu pai destruir pessoas por esporte e achei que isso fosse força. Eu estava errado. Força de verdade foi a que aquela garota de 16 anos mostrou quando o enfrentou. Os efeitos do declínio de Morrison se estenderam muito além de Seattle. As 12 empresas que ele fraudou não apenas foram indenizadas, como formaram um consórcio internacional dedicado a prevenir crimes semelhantes. Bradley Shen, após cumprir pena reduzida, tornou-se defensor de denunciantes, ajudando outros tradutores pressionados a participar de fraudes. Mais importante ainda, o caso expôs uma rede global de fraude de tradução corporativa que, segundo promotores, desviara mais de 50 bilhões de dólares de empresas internacionais na última década.
O momento de coragem de Maria naquela sala de reuniões desfez uma das maiores empreitadas criminosas da história corporativa. Numa tranquila tarde de domingo, Maria e Carmen visitaram o pequeno jardim que plantaram atrás da nova casa, em um bairro pacato nos arredores de Seattle. A casa não era uma mansão, não precisavam disso, mas era delas, comprada com dinheiro honesto e preenchida com amor honesto. Enquanto cuidavam das hortaliças que Carmen cultivava com o mesmo zelo que um dia dedicou a limpar os escritórios alheios, Maria refletiu sobre as lições de honra e justiça ensinadas pela avó. Mija, disse Carmen, limpando a terra das mãos. Você já se pergunta o que teria acontecido se tivesse ficado calada naquele dia? Maria considerou a pergunta enquanto observava as crianças dos vizinhos brincarem ao longe. Às vezes eu penso nisso. Mas a vovó sempre dizia que o silêncio diante da injustiça é outra forma de crueldade. Morrison contava com o nosso silêncio. Contava com que tivéssemos medo demais, poder de menos, para falar. Ela se levantou, batendo a terra dos joelhos. Mas nós não éramos impotentes. Só estávamos esperando o momento certo para mostrar nossa força. A verdade é que Vincent Morrison cometeu um erro fundamental que destruiu seu império. Presumiu que riqueza e poder o tornavam intocável. Esqueceu que, nos Estados Unidos, em qualquer sociedade justa, a verdade tem uma força que dinheiro nenhum pode superar. Maria Santos, a filha da faxineira que falava japonês perfeito, lembrou ao mundo que coragem não exige um escritório de canto nem uma conta bilionária. Às vezes, basta a disposição de dizer duas palavras quando todos contam com o seu silêncio, ele está mentindo. A verdadeira vitória não foi a queda de Morrison, e sim a certeza de que, em algum lugar do mundo, outro jovem ouvirá esta história e encontrará coragem para falar quando mais importar. Porque, no fim, a justiça não vem de quem detém o poder. Ela nasce de quem tem coragem de enfrentar o poder quando o poder se desvia. A história de Maria nos lembra que a verdade é a arma mais poderosa contra a injustiça. Se a coragem dela te inspirou, inscreva-se para ouvir mais histórias de pessoas comuns fazendo coisas extraordinárias quando se recusam a ficar em silêncio diante do erro.